pobre Cristo, que era rico, que rico se fez pobre, e assim com a sua pobreza, a nós ricos fez inobres. Aclamamos o Evangelho cantando. Aleluia, aleluia. O Cristo que era rico, de rico se fez pobre, e assim com a sua pobreza nos fez ricos e nobres. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, povo de Deus reunido nesta assembleia, queridos ouvintes de nossa Rádio Sintonia do Vale, celebramos hoje o mistério pascal de Jesus na narrativa de São Lucas. Ao longo dos últimos domingos, São Lucas vem nos ensinando que para seguir Jesus
é preciso tomar a cruz de Jesus e renunciar a si próprio. No último domingo, São Lucas nos apresentou da boca de Jesus as chamadas parábolas da misericórdia. E hoje nós confrontamos a nossa vida com o uso da riqueza, como a maneira como administramos o reino de Deus. O Evangelho nos fala uma parábola, aonde Jesus conta aos seus discípulos e a nós aqui reunidos. Um empregador, o Senhor, descobre que seu administrador está fazendo mau uso dos seus bens e coloca-o a ponto de que vai ser demitido. Diante desta situação, este administrador infiel, que já havia lesado seu patrão, ele corrompe os outros empregados. Ele cria uma grande onda de injustiça e faz com que não apenas a sua ação, mas também a dos outros empregados seja marcada pela corrupção, enganando o Senhor, enganando o empregador. No final de toda essa história, o Senhor, o empregador, elogia esse administrador infiel. Meu irmão e minha irmã, a palavra que ilumina esta parábola é que os filhos das trevas são mais espertos nos negócios do que os filhos da luz. O elogio que o Senhor, o empregador, faz a esse administrador não é pela sua ação injusta e desonesta, mas é pela sua esperteza. Esse administrador, diante de ser demitido, de ficar sem nada e passar apuro, ele rapidamente vai se mover. Ele convence a outros, ele modifica as estratégias, ele convence outros a agir com injustiça, e com isso ele garante que terá amigos e um encontro, um local para ficar no momento em que perder o seu emprego. Diante desse administrador infiel, diante deste homem injusto, que age com esperteza para manter o seu status e dominar a outros, nós nos colocamos diante do Senhor, diante deste elogio do Senhor. E este elogio não é pelo ato injusto, mas é pela esperteza da sua ação. Meu irmão e minha irmã, nós somos filhos da luz, nós somos batizados, comungamos do corpo e sangue de Jesus, trazemos em nós o dom do Espírito Santo. Como é que muitas vezes nós que somos filhos da luz deixamos que os filhos das trevas, que o mal, possa se tornar mais visível e presente em nossas vidas? Diante da esperteza deste administrador infiel, hoje, ao comungar no corpo e sangue de Cristo, nós somos convidados a renovar em nós a nossa criatividade, o nosso empenho, a nossa vontade de fazer com que os sinais do reino de Deus sejam mais visíveis do que os sinais de morte presente em nossa vida e em nossa sociedade. O mal não pode dar lugar e vencer o mundo. Nós somos filhos de um projeto de amor, e este amor deve ser visível a todos que vivem e convivem conosco. Nós devemos hoje, diante da postura e da esperteza desse administrador infiel, que usa dos seus talentos e da sua riqueza para fazer o mal, nós devemos pedir ao Senhor que conceda em nós a criatividade, o dinamismo pastoral, a vontade, o empenho missionário, a esperteza, para que sejamos mais virtuosos, mais empenhativos em nossa vida, para que junto de nossas famílias, junto aos nossos vizinhos, diante da nossa comunidade, na nossa ação pastoral, nós possamos agir com mais força e empenho,
para fazer com que o sinal do reino de Deus seja visível em nosso meio. Não é possível uma sociedade onde muitas das vezes o que os meios de comunicação acentuam seja somente as dimensões do mal e do maléfico presente. Existe muita coisa boa acontecendo em muitos lugares e é preciso que isso seja ressaltado e valorizado pelos meios de comunicação e por cada um de nós. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós possamos nos encher de ânimo novamente. A gente muitas das vezes também cai numa dimensão de achar que tudo está bom. Não, meu irmão e minha irmã. O nosso trabalho pastoral diante dos desafios do mundo hoje, o nosso testemunho de cristãos batizados, de homens confirmados pelo Espírito Santo, deve ser cada vez mais presente. O mundo anseia por nós, o mundo precisa do nosso testemunho, o mundo precisa da nossa ação. Nós precisamos ser ágeis como este administrador, espertos como este administrador, com um poder de convencimento como este administrador, usando tudo isso para proclamar e anunciar o reino de Deus, o bom e o belo que Deus tem para toda a humanidade. Por isso hoje, ao comungarmos do corpo e sangue de Cristo, nós pedimos que esta Eucaristia renove em nós a nossa vontade, o nosso ardor, possa nos tornar criativos, alegres, felizes, empenhativos a proclamar o reino, a fazer o reino acontecer no meio de nós. E o reino, meu irmão e minha irmã, se faz pelas boas ações, se faz pelo nosso exemplo de fraternidade, de solidariedade e de partilha. Por isso, meu irmão e minha irmã, que a riqueza que é apresentada hoje no Evangelho deve ser voltada para a partilha e a caridade. O mau uso das riquezas, seja os bens exteriores, seja os dons que o Senhor colocou em cada um de nós, é um pecado presente na vida de nossa sociedade. Toda riqueza deve estar voltada para a caridade. E nós devemos ser homens e mulheres da caridade. E não é fazer caridade para conseguir um lugarzinho no reino de Deus, um lugar no céu, mas é fazer a caridade porque o próprio reino de Deus é caridade. O destino do projeto de Deus para o seu povo é a caridade. Este Deus que cria salvando e salva criando, nos leva para a dinâmica da caridade. Por isso, toda riqueza deve fluir para a caridade, pois este é o destino correto que Deus pensou e pensa e atualiza no seu projeto de criação. Não é uma tarefa fácil, é algo que muitas vezes fica difícil em nós. Pensar que hoje o Senhor nos pede maior esperteza, agilidade, força, coragem para fazer as ações que anunciem o reino de Deus em nosso meio. Pensar que hoje nessa Eucaristia o Senhor nos pede que a riqueza de cada um de nós seja colocada a serviço do outro. Meu irmão e minha irmã, é importante que a gente possa estar atento e perceber que o meio, a maneira de nós sabermos se nossa ação pastoral está sendo eficiente e voltada para o próximo e para proclamar o reino. A maneira de saber se nossa riqueza está sendo voltada para a caridade é observar o que a oração coleta, a oração inicial deste domingo nos apresenta, dizendo que tudo deve ser voltado para o amor a Deus e o amor ao próximo. Se a tua riqueza é colocada em partilha, em solidariedade, direcionada no amor a Deus e ao próximo, se o teu empenho, a tua coragem, a tua esperteza é colocada em direção ao amor a Deus e ao próximo,
Este é o meio, este é o caminho correto, isto é o que pode nos dar a nossa salvação e redenção. Assim, irmão e irmã, nós hoje colocamos no altar do Senhor a nossa vida. Pedimos a Ele muitas vezes perdão pelo nosso comodismo, por deixar com que os filhos das trevas possam ser mais visíveis nas suas obras do que nós. Pedimos perdão a Deus pelo mau uso de nossas riquezas e renovamos hoje no corpo e sangue de Jesus a nossa vontade, o nosso desejo de com força, coragem, nós podermos com muita esperteza fazer o reino de Deus ser presente aqui na nossa Santa Maria da Visitação do Povo e em todos os lugares aonde nós estamos levando a nossa mensagem. E pedimos ao Senhor que nos ajude a colocar os dons e riquezas, o bem que o Senhor depositou em cada um de nós, a favor dos mais pobres, a favor dos oprimidos, a favor de Deus e do irmão. Essa é a lei do amor, este é o mandamento do Senhor, e é neste caminho que nós vamos buscando a cada dia, peregrinos neste mundo, o caminho da paz e da salvação. Que o Senhor nosso Deus acolha nossas preces, perdoe nossas faltas e renove em nós a força e a coragem para seguirmos fiéis no seu ensinamento e no seu mandamento de tudo colocar a favor de Deus e do irmão.